Olá, meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Tarde News desta quinta-feira chuvosa aqui na nossa capital de Goiás. Fique ligado porque hoje nós preparamos informações muito importantes para deixar você aí de casa sempre muito bem informado. Fique ligado. E vamos aos destaques do dia. Homicídio. 3 pessoas foram presas por participação em assassinato. A desavença entre os investigados e o alvo começou há cerca de um ano, quando a vítima passou a comercializar drogas na região do Veracruz para outra facção criminosa. Aumento do preço dos alimentos. Procon está analisando os reajustes. A cesta básica em Goiânia, que custava em torno de R$ 518, passou para R$ 569,17 neste mês. Black Friday. Comércio se prepara para o dia de promoções. Com a vacinação avançando, os números de mortes e também de internações caíram drasticamente. A população se sente mais confiante seguindo as determinadas medidas de segurança e, com isso, as lojas esperam aumentar significativamente tanto a presença de pessoas fisicamente nesses locais, quanto também as vendas na Black Friday 2021. Hoje é quinta-feira e o Tarde News já começou. 1h04, eu começo o Tarde News de hoje te contando que a polícia prendeu 3 suspeitos de participação no homicídio de um jovem ocorrido em julho no condomínio Nelson Mandela, aqui em Goiânia. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas por ponto de tráfico de drogas. O crime ocorreu no dia 27 de julho de 2021. Por volta das 20 horas, no condomínio Nelson Mandela, em Goiânia. As câmeras de segurança do local registraram o momento do crime. A vítima estava sendo monitorada por integrantes de facção criminosa rival, que esperavam pelo momento oportuno para assassiná-lo. As imagens mostram a vítima saindo do condomínio no veículo com sua namorada e outras 2 mulheres. O executor se aproxima e efetua 4 disparos contra a vítima, que morre no local. Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, prendeu os 3 suspeitos de participação no homicídio do jovem de 20 anos de idade, conhecido como Gordinho. Segundo as investigações, como a vítima tinha uma namorada que residia no condomínio em que ocorreu o delito, os suspeitos Eduardo Pereira, conhecido como Loirinho, e Vinícius Eduardo, conhecido como Dundum, ficaram encarregados de ficar no local até que a vítima aparecesse, para então acionar o terceiro envolvido, Tiago Lima, conhecido como Pitbull. A desavença entre os investigados e o alvo começou há cerca de um ano, quando a vítima passou a comercializar drogas na região do Veracruz para outra facção criminosa. Após todas as apurações da polícia do crime de homicídio duplamente qualificado, os 3 investigados foram presos temporariamente e ficarão à disposição da Justiça. E uma pesquisa feita pelo DIEESE apontou que os produtos da cesta básica subiram mais de 30% neste ano e ela chegou a R$ 700 em algumas capitais brasileiras. Goiânia está em 10º lugar no ranking das cidades com os produtos alimentícios mais caros, consequência da inflação que foi a mais alta registrada nos últimos 5 anos, conforme dados divulgados pelo IBGE. Uma pesquisa feita pelo DIEESE apontou um aumento no preço da alimentação básica em diversas capitais no mês de outubro. O reajuste foi registrado em 16 das 17 capitais onde ocorreram os estudos. Ainda de acordo com a pesquisa, Goiânia ocupa o 10º lugar da lista de capitais, com o preço da cesta básica sendo comercializado por R$ 591. Se comparado ao ano passado, o preço da alimentação básica dos brasileiros aumentou cerca de 30%. Atrelado a isso, o poder de compra dos consumidores foi reduzido em 60%. Por esse motivo, é bom ficar atento, já que uma pesquisa do DIEESE apontou aumento em alimentos como a batata, arroz, tomate, café e açúcar. O desafio dos consumidores nesse momento é buscar alternativas para burlar esses preços altos.
Quem indica as razões dos aumentos na alimentação é o economista Eurípides Júnior. Todos esses produtos que compõem a cesta básica, ele está basicamente ligado às commodities que sofreram por conta do aumento do dólar e por conta da demanda internacional. E isso reflete no bolso do consumidor brasileiro. E os reajustes não param. O IBGE também divulgou outra pesquisa que aponta que o aumento da inflação em outubro deste ano foi de 10,67% em um ano, o maior aumento desde janeiro de 2016. O crescimento da inflação está ligado com os constantes aumentos, não só na alimentação básica, mas também no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. E o Procon de Goiânia está percorrendo estabelecimentos da capital para avaliar os reajustes dos produtos que compõem a cesta básica. O objetivo é auxiliar o consumidor na hora das compras. A cesta básica em Goiânia, que custava em torno de R$ 518, passou para R$ 569,17 neste mês, um aumento de 9,72%. Essas constatações foram feitas pelo Procon Municipal, por meio de uma análise de preços de 30 produtos em 11 supermercados da capital, entre os dias 3 a 8 de novembro. A pesquisa mostra que as maiores variações foram banana prata, 112,97%, farinha de mandioca, 96,54%, banana nanica, 96,23%, pão francês, 62,41%, carne bovina, 70,02% e o feijão, 52,15%. Por outro lado, os produtos que apresentaram as menores variações são óleo de soja, 12,82%, açúcar, 15,63%, leite, 16,71% e o arroz, com 21,4%. Apesar desse aumento em Goiânia, outras capitais tiveram maiores variações da cesta básica, que ultrapassam a R$ 700. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Florianópolis, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro são as cidades que apresentaram as maiores variações no preço da cesta básica. Goiânia está na 8ª posição, perdendo para Belo Horizonte. Quando o 4G chegou, ele transformou a vida digital de muita gente. E agora, a grande novidade do momento, desde a expansão mundial da internet de banda larga, é o 5G. Essa tecnologia mais avançada da internet ainda é uma novidade ao redor do mundo e deve começar a funcionar aqui no Brasil a partir do ano que vem. A expectativa é que as capitais brasileiras comecem a receber a rede mais sofisticada a partir de julho de 2022. E para falar sobre os impactos que o 5G pode causar na vida dos usuários, eu estou aqui com o empresário do setor de telecomunicações, Walter Machado, para conversarmos mais sobre esse assunto. Walter, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao Tarde News. Boa tarde. Em primeiro momento, eu gostaria que você explicasse para a gente do que se trata o 5G. É apenas uma internet mais rápida ou tem outras funções? Então, a 5G é um conceito, né? Um conceito onde algumas tecnologias se enquadram nesse conceito, tá? Ele é, de fato, uma evolução, a 5ª geração do método de telecomunicação. O 5G ele vai trazer um impacto muito grande para a sociedade como um todo. É uma readequação global, praticamente, naquilo que diz respeito à comunicação, à qualidade na comunicação. Porque o 5G ele não só oferece uma velocidade maior para o usuário, esse usuário cotidiano, que usa para entretenimento, celulares, etc., ele vai sentir, obviamente, um ganho muito grande, porque vai ter capacidade, velocidade, baixar filmes, games em tempo real, a realidade aumentada, são alguns dos exemplos que o usuário comum vai sentir. Porém, o 5G vai muito além disso. O 5G ele permite a comunicação entre máquinas, o que nós chamamos de IoT, ou Internet das Coisas, né? Onde praticamente tudo aquilo que
é eletrônico vai estar de alguma forma conectado à grande rede e fornecendo informações o tempo todo. O agronegócios, a indústria 4.0 só será possível através dessa metodologia e melhoria na confiabilidade da comunicação. Não é que o 4G não faça uma parte desse serviço. O problema é que o 4G não tem a confiabilidade necessária para, por exemplo, carros autônomos, serviços autônomos de alta complexidade, como cirurgias remotas e etc. E a partir de quando os usuários brasileiros já vão ter acesso a tantas funcionalidades, tantas melhorias na comunicação? Então, a Anatel define alguns prazos, né, e no leilão ficou claro isso, está claro que até julho de 2022 as capitais deverão receber já a tecnologia. E o final da implantação está previsto para meados de 2029. Então, observe que existe um espaço grande. Um período grande. Isso, né? até porque é preciso se reestruturar toda a rede, são as vias, vamos dizer assim, que vão interconectar essas bases de 5G. Porque o 5G é aquela comunicação entre a base operacional e o cliente final, né? O equipamento do cliente. Porém, para fomentar isso, para que isso fique possível, é preciso que as vias de chegada até cada base dessa, cada torre daquela, tem que ser totalmente reestruturada para suportar todo o tráfego que irá desempenhar a rede. Essa reestruturação ela já está sendo feita, a gente já tem condições de já no ano que vem ter acesso à rede 5G, ou você acredita que ainda é um passo pequeno, é um passo de cada vez, ainda vai demorar um pouco para o usuário poder desfrutar de tudo isso? Olha, todas as operadoras que participaram do leilão, elas já vinham antes fazendo suas reestruturações e fazendo alguns investimentos. E, obviamente, isso agora vai se intensificar bastante. E sim, em 2022 nós iremos experimentar, principalmente o cidadão comum. Porém, isso será gradativo, até porque os aparelhos não suportam, né? O suporte dos aparelhos. Nós temos que trocar os aparelhos, os equipamentos eles não estão apropriados para isso. E uma outra vertente que vem logo junto é essa da internet das coisas, onde empresas já estão se preparando há mais tempo e estão já com seus modelos de negócio aguardando essa tecnologia entrar em operação definitivamente. Walter, agradeço a presença aqui no Tarde News, trazendo informações tão importantes para os nossos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui, eu gostaria de agradecer e me disponibilizo a sempre que vocês precisarem estar aqui compartilhando com vocês. Muito obrigada. Novembro é mês de Black Friday, um período muito aguardado pelo comércio e também pelos consumidores. A expectativa é que essa data seja de bons negócios e de aumento nas vendas. Essa loja de calçados já está se preparando para a Black Friday, que ocorre no dia 26 de novembro. A expectativa é de bons negócios. Todo mundo praticamente já tomou a segunda dose, então o cliente vai vir forte nas lojas físicas, então a expectativa nossa é muito grande. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia ainda não divulgou a pesquisa deste ano, mas estima um crescimento considerável nesta edição da Black Friday. Dados aí disponíveis no mercado já apontam que nós vamos ter um crescimento de 15% a mais do que nós tivemos no ano passado. Então, as empresas devem estar preparadas para esse momento, preparando a sua equipe para o presencial, que as vendas já estão aí, as pessoas já vão poder consumir de forma presencial, com segurança, com todos os protocolos de segurança. Neste mesmo período, no ano passado, as lojas até que estavam abertas, mas com uma série de restrições e com a população ainda com muito medo da pandemia de Covid-19. Não que neste ano as coisas estejam controladas, mas com a vacinação avançando, os números de mortes e também de internações caíram drasticamente. A população se sente mais confiante seguindo as determinadas medidas de segurança e, com isso, as lojas esperam aumentar significativamente tanto a presença de pessoas fisicamente nesses locais, quanto também as vendas na Black Friday 2021.
Se no ano passado as vendas online aumentaram exponencialmente, neste ano o e-commerce se junta ao crescimento das vendas presenciais. Nossa, tanto no online como nas lojas físicas, né, tá bacana. A gente, na verdade, já começou o mês de novembro com a Black. A CDL acredita que a maior parte dos brasileiros e, respectivamente, dos goianienses, irão às compras corpo a corpo. Uma oportunidade de pechinchar preços e buscar as melhores oportunidades, seja nos centros comerciais ou nas lojas de rua. Efetuem pesquisas de compras para realmente entender se os produtos estão de fato com preço diferenciado, e para os lojistas, para os empresários que vão estar também aí aproveitando essa data, que eles também possam aplicar descontos reais para que esse consumidor se sinta seguro e atraído para efetuar essas compras. Apesar de uma situação estável da pandemia de Covid-19, todo cuidado é pouco. Portanto, aproveite a Black Friday com segurança. E depois do intervalo, você acompanha os detalhes da investigação que apura sonegação de impostos na venda de soja e milho. 17 empresas estão envolvidas. Não saia daí, voltamos já. Estúdio Nestor Nunes, um ambiente preparado para cuidar da sua beleza e do seu bem-estar. Há mais de 10 anos com sede própria, o Estúdio Nestor Nunes tem profissionais capacitados que vão cuidar de você como você merece. Aqui você encontra manicure e pedicure, unhas de fibra, corte feminino e masculino, barbearia, progressiva, feminino e masculino, toda a parte de coloração, sobrancelha, depilação, massagens, facial, relaxantes e modeladoras, drenagem linfática, limpeza de pele e spa dos pés, além de maquiagem e penteados para festas. Qualidade e o melhor atendimento você só encontra no Estúdio Nestor Nunes. Aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Esperando por você. Estúdio Nestor Nunes. Sua beleza em primeiro lugar. O debate político com maior conteúdo está na Fonte TV. Politeia, o debate forte e respeitoso. A informação precisa sobre política em Goiás, no Brasil e no mundo, com Luiz Gama, professor Alberto Carlos e convidados. Venha discutir política conosco no Politeia. É pura política. A previsão do tempo para sexta-feira em Goiânia, a mínima 21 e a máxima 28 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Para Brasília, a mínima é 18 e a máxima 24 graus. Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para Caldas Novas, a mínima é 21 e a máxima 27 graus. Muitas nuvens com pancadas de chuva durante o dia e a noite. Para Pirenópolis, a mínima é 21 e a máxima 27 graus. O dia e a noite segue com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Estamos de volta no quadro Saúde de hoje. Nós vamos falar sobre bruxismo, que é o famigerado apertamento de dentes. Veja como tratar e controlar esse problema. O bruxismo é o famoso apertamento dos dentes e ele acontece muitas vezes durante a noite, quando você está dormindo, e gera um desgaste precoce dos seus dentes, às vezes geram pequenas trincas em alguns dos seus dentes, pode gerar também um comprometimento no ligamento do dente e até uma fratura maior que venha a comprometer totalmente seu dente. Gera também muitas vezes fadiga na sua musculatura e essa fadiga tensiona a sua articulação, gerando fortes dores de cabeça. Aquela sensação que parece que você acordou até cansado. E tem como tratar? Sim. Às vezes é por motivos de má oclusão, tá? Às vezes também é por motivos de excessos de ansiedade e noites de sono mal dormidas. E como é que a gente melhora isso? Hoje, com
o avanço do digital, do celular, parece que a gente está conectado o tempo inteiro e não tem aquela noite de sono relaxada. E é importante ter, porque a gente vê que hoje adolescentes e crianças também estão sofrendo problemas de apertamento de dentes durante a noite. Então, ter uma alimentação saudável, prática de atividades físicas e uma noite de sono bem dormida vão te ajudar muito no controle desse apertamento dos dentes. Às vezes o profissional vai utilizar de placas miorrelaxantes também para maior conforto, às vezes de tratamentos de fisioterapia e às vezes, em alguns casos, de medicações. O profissional vai ter que avaliar seu caso para adotar a melhor conduta. As autoridades de segurança pública, em conjunto com o Fisco Estadual, deflagraram uma operação que investiga a sonegação de impostos envolvendo o agronegócio. O repórter Segismar Júnior está conosco e traz os detalhes. Boa tarde, Segismar. Oi, Priscila, boa tarde a você e a todos que estão ligados aqui no Tarde News. Pois é, a gente fala direto da Secretaria de Segurança Pública para trazer as últimas informações dessa operação, Operação Peneira de Vime, que foi deflagrada pela Polícia Civil, pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, a DOT, em parceria com a Secretaria da Economia. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pelo caso, o Dr. Clébio Januário. Delegado, boa tarde. Tudo começou com interligação de informações entre a Polícia Civil e a Secretaria da Economia? Isso, boa tarde a todos. A Polícia Civil recebeu o ofício da Secretaria de Economia com informações de uma empresa que estaria comercializando grande quantidade de grãos e não estava recolhendo o tributo. Com essas informações, nós então começamos a investigação e percebemos que não se tratava de uma empresa de fato, mas sim de uma empresa de fachada que integrava um esquema criminoso criado para sonegar esses tributos dos grãos comercializados entre produtores rurais e os outros estados. Então, no caso aí, nós temos um intermediador e nós podemos entender que isso se caracteriza uma organização criminosa, delegado? Não podemos falar ainda de organização, mas de um esquema criminoso, de uma associação de pessoas que se organizaram, né, para criar empresas de fachada e com isso ser a ponte entre o produtor rural que quer vender o tributo, os grãos para outros estados e não querem recolher o ICMS. Então eles se valem desse esquema para sonegar os impostos. A indústria que recebe esse grão também há investigação nesse sentido? Se eles também não estariam, se teria algum tipo de ligação e estariam envolvidos também em sonegação ou receberiam notas frias? Não, as notas são formalmente legais, né? Porque são emitidas por uma empresa constituída em Goiás. Então a indústria compra a mercadoria com nota, a indústria paga o imposto que tem que ser pago, né? Porque paga o valor da nota, mas quem deveria recolher o tributo, que são os verdadeiros vendedores, não aparecem, né, no sistema, porque as notas são emitidas pelas empresas de fachada, né, fazendo com que, se passando por vendedores, as empresas emitem as notas, mas eles de fato nunca vão recolher o tributo que deveria. Nesse primeiro momento, dessas prisões e desses mandados, foram 7 mandados de prisão temporária, 29 de busca e apreensão. O senhor pode até me atualizar quantas prisões foram feitas? São pessoas ligadas a essas empresas ou também há envolvimento, houve prisões de produtores de grãos? Não, essa primeira fase não houve a identificação dos produtores. É o que será feito a partir de agora, dessa primeira fase da operação, com as buscas e apreensões. Nós iremos sim identificar todos os produtores que venderam através dessas empresas e responsabilizá-los criminalmente e tributariamente. Quais são os próximos passos agora? É verificar essa questão dos produtores e checar se são grandes produtores também? Vamos identificar todos, né, que venderam e com isso serão responsabilizados. Essa questão dessa cifra, o que o senhor pode falar sobre prejuízos? O prejuízo, o bloqueio de valores determinado pela Justiça já é de 60 milhões, mas já se apurou que esse valor, durante o pedido de prisão e a deflagração da operação agora, já está em mais de 100 milhões de reais de prejuízo aos cofres do estado de Goiás e de outros estados circunvizinhos. Eu agradeço então aqui o delegado Clébio Januário, parabéns pela operação que segue, inclusive o delegado me falava que a deflagração ocorreu hoje, mas a operação ainda segue, terá possivelmente outras fases, então a gente recapitula para quem ligou a TV agora ou trocou de canal,
Trata-se de um esquema sofisticado aí com intermediários que se tratava de empresas de fachada justamente para poder realizar a sonegação de impostos estaduais de produção de grãos. Eu volto aos estúdios do Tarde News. Muito obrigada pelas suas informações, Segismar Júnior. E um homem foi preso no Nordeste de Goiás por tráfico de drogas. Ele viajava em um ônibus e, ao vistoriarem as bagagens dos passageiros, os policiais encontraram maconha e crack em mochilas. A droga estava dentro de embalagens de fraldas descartáveis. Veja só. Durante a fiscalização, os policiais do Comando de Operações de Divisas encontraram a droga. A corporação abordou o ônibus que seguia para o Piauí e, durante as buscas, encontrou 3,5 kg de crack e de maconha que estavam escondidos dentro de embalagens de fraldas descartáveis para tentar despistar a fiscalização. O responsável pelas bagagens informou à polícia que teria comprado os entorpecentes em Brasília e que levaria para o Piauí, onde seriam vendidos. A droga foi avaliada em R$ 8.000. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de posse. E agora uma curiosidade. Você já ouviu falar na flor cadáver? Ela tem esse nome porque exala um odor ruim para atrair insetos. Ela é rara e foi encontrada na zona rural próxima a Palmeiras de Goiás. Veja só. Essa espécie de planta é natural das florestas tropicais do Sumatra e pode chegar até 3 metros de altura. Outra característica dessa flor é o cheiro ruim exalado por ela, que é usado para atrair insetos polinizadores. A estrutura da flor é alta e oca e repleta de pequenas flores, além de ser rodeada por uma grande pétala enrugada, que é verde por fora, vermelho e roxa nas extremidades. As flores cadáveres são raras e não são encontradas com facilidade, pois estão em extinção. Com o nome científico de Amorphalus titanum, a planta tem a maior florescência sem galhos do mundo. Suas florações são raras e imprevisíveis e podem levar anos entre uma e outra. A bióloga Edivani Francestinelli ficou feliz em saber que aqui em Goiânia aconteceu o desabrochar dessa flor e contou algumas curiosidades sobre a planta. Essa planta, né, essa inflorescência produz um odor fétido, por isso ela é chamada de flor cadáver. Provavelmente ela é polinizada por moscas, né? As moscas é que são atraídas por odores desagradáveis. Mas ela é uma planta da mesma família, do inhame, copo de leite, do antúrio, de outras plantas aí que a gente conhece melhor, né? A família Arácea. E com essa curiosidade, eu encerro o Tarde News de hoje. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã. Agora a gente vai acionar os nossos amigos do Bola na Rede para trazerem as informações sobre o futebol. Kézio Ribeiro, boa tarde. Quais são as novidades de hoje? Oi, boa tarde para você, Priscila.